Muito boa noite, prezado telespectador. Quinta-feira, hoje é dia 22 de setembro de 2022, em mais uma data cabalística. Nós estamos ao vivo pela Conecta Mais TV, na chegada da primavera, que aqui em Nova Prata, na Serra Gaúcha, tem cara de inverno, chuva e frio pela rua. E essa noite, para debater os fatos dessa semana, no nosso programa de opinião, orgulhosamente recebemos Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela Universidade de Passo Fundo e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária e advogada, residente na cidade de Nova Bassano. Darli Golembieski, administrador de empresas, técnico contábil, economista e advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Tributário, também pela UX. Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado em André da Rocha, presidente da APAI de Nova Bassano e conselheiro da Federação Estadual das APAIs aqui no estado. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Bassano por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores e um fenômeno do Twitter com diversas repercussões. Muito boa noite, prezada bancada. Boa noite. Boa noite. E debate pronto, nós vamos para um assunto, um fato que surgiu na última terça-feira aqui no Rio Grande do Sul, feriado da Revolução Farroupilha, mas Brasil afora, as questões continuavam acontecendo e uma delas me chamou a atenção. A Rede Globo, de televisão e telecomunicações, pediu a renovação da sua concessão por 15 anos e o assunto vai agora para o Ministério das Telecomunicações. No Brasil nós temos esse regime, né? Rádio e televisão são administrados pelo governo federal que concede o sinal para as emissoras. E a Globo deu entrada no seu pedido de renovação. A questão que fica é a inimizade presente com o atual governo, como esse pedido vai ser recepcionado. E a pergunta para a bancada é: o presidente Jair Bolsonaro vai conceder o prazo solicitado ou pode vetar a renovação da concessão da Rede Globo? E se esse veto de fato acontecesse, a emissora sairia do ar pelo menos nos seus canais públicos. Para debater esse assunto, Darli Golembieski, acredita na renovação da outorga da Rede Globo? Boa noite, Thiago. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Karina, isso, né? Prazer. Assim, ó, a renovação estava prevista, né? Boa noite a todos que nos assistem também, né? A renovação o pedido estava previsto já de antes, né? Eu acredito que, por mais que haja problemas entre o governo e a emissora, tá? O Bolsonaro não vai vetar. Até porque se ele vetar, o próprio Congresso vai para o Congresso, ele pode derrubar o veto, né? Ou então, simplesmente, o STF dá uma liminar, né? Como são muito amigos, né? A questão da Globo é o seguinte, é uma emissora em decadência, né? Todo mundo sabe disso, muitos artistas saindo de lá, né? A receita encurtando, né? Ela tem dívidas, parece, com o governo, dívidas enormes, né? E por que essa brabeza com o governo Bolsonaro? Porque ela perdeu a teta, né? Muitas produções eram bancadas com incentivos, impostos públicos, da Lei Rouanet, por exemplo, as produções dela, né? E o governo deu um cortaço. Outra, lembramos nos governos anteriores, por exemplo, das propagandas da Petrobras, Correios, era a maior arrecadação da emissora, né? E aí o Bolsonaro deu uma cortada nisso e aí virou inimigo presente, né? Então eu acho que ele não vai vetar, tá? Isso aí para ele não vai agregar nada, tá? E ela deverá, apesar das dificuldades, ser renovada a concessão dela. Essa é a minha opinião. Para contrapor a opinião, Eduardo Calderaro, como é que tu enxerga esse fato? A emissora tem sua concessão renovada e vida que segue, ou enxerga algum caminho distópico no meio dessa situação? Bem, boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite de voltar para a Conecta. É um prazer estar aqui com a Karina, minha conterrânea. Né? A gente se vê lá no Banco do Brasil, onde ela trabalha. Apesar de formada em História também, o que é muito legal de saber. Eu não sabia que tu tinha essa formação. Também. E essa formação jurídica dela eu já conhecia. E também eu sei que ela, depois tem outro assunto, ela também é mamãe, né? Não faz muito tempo que ela estava em licença gestante. E é sempre um prazer estar com o Darli. A gente tem as nossas divergências ideológicas, políticas, mas eu sempre considerei o Darli um
um amigo. O Darli é um cara que tem um desempenho profissional fantástico, a gente sabe disso. A empresa dele sabe disso. E as opiniões divergentes não impedem que a gente tenha muito respeito um pelo outro. O que é a estrutura do nosso programa. Apesar de termos opiniões divergentes, a gente consegue sentar e conversar todos. Isso aí. Democracia, né? Isso aí, Darli. Eu também concordo que não vai ter veto. Nós tivemos no Brasil 2 vetos à concessão, que foram na época da ditadura militar. Foram a TV Tupi, que estava falida, né, e a TV Excelsior, que houve sim motivação política. E qual é que é o procedimento que vai ter que haver agora? O Ministério das Comunicações, logicamente subordinado ao Presidente da República, ele envia, após a análise da documentação, e a Rede Globo foi muito esperta também, né? Vence no dia 5 de outubro da concessão, mas ela enviou dia 20 de setembro, porque no dia 29 de setembro, não esqueçamos, tem o debate na Globo. E de repente algum jornalista ou até um outro candidato pode questionar porque o Bolsonaro, no mínimo, até o final do ano, é o presidente da República. Pode questioná-lo o que ele vai fazer, se ele vai dar um parecer favorável ou não, né? Dentro da casa, dentro da Rede Globo. Então, como funciona? O Ministério das Comunicações vai dar um parecer após a análise da documentação, dizendo se é favorável ou não a concessão. Se for favorável, já para por aí, nem vai para o Congresso. Se for contrário, no Congresso tem que ter 3/5 dos deputados para manter a negativa. Se não tiver 3/5 para manter a negativa, vira positiva. A concessão é mantida. Então, como se vê, não é nada fácil derrubar uma concessão. Só queria contrapor uma questão aí do Darli, respeitosamente. Num programa da Jovem Pan, o presidente Bolsonaro colocou que a Globo é inimiga dele, né, a Globo lixo, etc., porque ele fechou a torneira. De janeiro de 2021 a junho de 2021, o governo gastou 6,5 milhões em inserções de publicidade na Rede Globo. De janeiro de 2022 a junho de 2022, gastou 11,5 milhões, um aumento de 75%. Ou seja, o discurso é uma coisa, na prática é outra. Então, o que é uma coisa meio comum nesse governo é dizer uma coisa e fazer outra. Os seus militantes compram o discurso, mas na verdade, às vezes não vão a fundo para saber o que vem sendo feito. Então, ele diz essa história de Globo lixo e etc, mas na verdade faz o contrário. Ele aumentou em 75% até junho. Vocês imaginam agora, depois de junho para cá, que é período eleitoral, o quanto não aumentou as inserções? A gente vê, né? De anúncios de coisas do governo só na Rede Globo. E a estratégia não deixa de ser natural. Não existe uma televisão, uma rede de televisão tão nacional quanto a Rede Globo. A Rede Globo está em todo o país. Ademais, se por acaso ele tivesse a base e ele desse uma negativa, não esqueçamos que na Bahia a afiliada da Rede Globo é do ACM. Em Alagoas é do Collor. Aqui no Rio Grande do Sul é da família Sirotsky. Vocês acham que esses caras iam deixar cair? É mais fácil o Bolsonaro ser deposto, o Bolsonaro, o Lula, ou qualquer outro, do que a Rede Globo perder a concessão. Em 2008, foi o Lula que deu o parecer favorável. Essa questão das dívidas bilionárias,
Darli, também é outra... Eu não estou defendendo a Rede Globo, né? Tenho uma outra opinião também a esse respeito. Mas eles têm que apresentar negativa de impostos nessa série de documentos que eles levam, que devem ser impostos que eles negociaram, né, com o governo. Devem ter dívidas, mas eles negociaram. E também negativas trabalhistas. Eles têm que apresentar essa documentação para pedir a concessão. É um requerimento e mais essas negativas que eles têm que apresentar. Então, se eles não tivessem isso, o governo teria a motivação para dizer, olha, eles não podem ter renovado porque falta documentação. E cá para nós, acho que não existe uma rede de televisão que tenha uma estrutura jurídica, contábil, etc., para mais competente do que a maior empresa nacional de comunicações, né? Que tem que cumprir. Os conglomerados internacionais. É lógico, né? Só eles têm que ter 70% de sócios brasileiros, ao menos no contrato social, né? E ter 5 horas de programação na TV aberta que tenha conteúdos educativos. Deve ser as novelas, eu acredito, né? Belo conteúdo. O Pantanal, por exemplo, né? Resgatou, na verdade, o Pantanal resgatou a Onça Juma. Então, a novela, se eles cumprirem os critérios, tiverem essas negativas da documentação, o presidente da República, seja ele qual for, é figura decorativa nesse. Então eles vão manter a concessão e só não dá para continuar com esse mesmo discurso de dizer que fechou a torneira quando ela aumentou em 75% de um ano para outro. Karina Casagrande, como é que tu enxerga esse período aí? Muito se fala, muito se degladia o governo federal e a Rede Globo publicamente se atacam e se mordem, e agora a gente tem essa situação da renovação. Tu enxerga que ocorrerá numa normalidade? Boa noite, primeiramente, a todos, aos colegas de bancada também, é um prazer. O Darli eu não conhecia, um prazer de estar aqui, né? E a gente poder trocar essas ideias, enfim, como o Duda muito bem disse, o Duda, então, meu conterrâneo, conheço ele lá da nossa cidade, né? Então, é uma oportunidade exatamente disso, né? De a gente poder falar, de contrapor, ter ideias, apesar de diferentes, mas com muito respeito, e a gente poder trazer o que a gente tem, né? E sair também com alguma coisa dos colegas que participam. E também, né, uma boa noite a todos que nos acompanham. Também acredito que ele vá conceder, né? Ele não vai vetar. Até porque aconteceu uma coisa muito recentemente que foi foram palavras do próprio Bolsonaro, a questão do piso das enfermeiras, por exemplo. Ele mesmo disse que não vetou, porque se ele vetasse, ele teria o veto derrubado e aí ele ia ficar mal na fita, né? Então, em tese, acabou... Acho que vai nesse mesmo fluxo. Ele sabe que é um risco que ele vai estar assumindo desnecessário, porque se ele vetar, com certeza vai lá na frente, ou os deputados, ou enfim, a própria justiça vai acabar por toda essa questão do poderio da Globo, né? Como disse o Duda, não dá pra gente ignorar, né? Muitas coisas mudaram de tempos pra cá com relação ao uso da informação, né? E as coisas estão mudando, a Globo também está se adequando a um novo modelo de programação, um novo modelo de consumo de informação e de entretenimento, né? A gente já vê que eles têm o Globoplay, eles têm outras plataformas. As novelas estavam totalmente em decadência, por isso que até a gente falou, hoje eu ouço muito, eu não assisto praticamente TV, assim, tenho pouco hábito de assistir, a gente acaba caindo mais em séries e filmes, mas ouço muito falar da dita do Pantanal, né? Com dois filhos pequenos, se tiver tempo de ver novela... a gente acaba assistindo muita coisa infantil. Mas, assim, a gente vê que essa novela do Pantanal, ela resgatou o pessoal pra novela. Aí tu ouve, às vezes, alguém falando, parece tal, aí é da novela, enfim.
Então, se vê que tem um outro foco, essa decadência, e talvez isso que a gente vê, né, que muitas pessoas apontam, talvez seja isso, né? Está se mudando. Não vai ser mais, com certeza, da forma que era, né? Muita coisa está mudando. Acho que nós, quem tem o controle na mão, tem o poder de fazer o veto que quiser, né? Então, eu acho que o veto está conosco. Se eu tenho alguma coisa contra uma emissora X, Y, Z, eu não assisto. Eu tenho esse poder está conosco, e eu acho que é isso que talvez vai fazer com que ela acabe, ou que ela se prolifere, né? Continue, enfim, no tempo. Complementando, né, a questão hoje da concorrência das redes sociais, isso afeta muito, viu? Hoje é muito a portabilidade, a Globo tinha um formato tradicional ainda, né? Então ela perde muito isso. Não só outras emissoras também, tá? Hoje a informação está disseminada para todo mundo, e Instagram, Facebook, YouTube principalmente, né? Então ela sente isso, tá? Mas na minha opinião, ganhe Bolsonaro, perca Bolsonaro, tá? Eu acho que ela vai ser vendida, provavelmente, né? E o que mais vale nela ainda é a questão das novelas, né? Da produção dela, né? Sim, ela já foi a maior produtora de novelas no mundo, só que os tempos mudaram. Vamos pegar um paradigma, eu não posso abrir um gap de 10 anos, eu preciso reduzir isso talvez para 7, 5 anos. Muito pouca gente se falava em séries de streaming. Agora o que predomina é a opinião pública. Tu acompanhou essa série, acompanhou aquela série. Quando quiser, no horário que quiser, reprise, entende? Então ela perde muito nisso, né? Mas era um elefante branco muito grande, né? Pesado, né? Que teve que se reestruturar, tá? Mas eu entendo que ela está com problemas, tá? Muito bem, aguardaremos então esse fato que envolve aí 2 personagens antagonistas da sociedade nesse momento. No próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gravidez tardia de Cláudia Raia aos 55 anos. Ainda existe idade limite para ser mãe depois desse fato. Mandando um abraço para o seu Clóvis Corso, a dona Maria Dolores Ilha, a dona Carmen Corso, a Salete Zalamena Anzolim, a Marinês Busnello, também a Maria de Lourdes Pagnoncelli, a Rosalva Mesomo Golambieski, o Ari Ravanello e a dona Vera Nazari, que nos acompanham. No próximo bloco eu volto em 3 minutos com a nossa bancada falando sobre Cláudia Raia. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade.
Seu crescimento, nosso compromisso. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Muito bom, né? Mas pra voltar, o pessoal voltava num desgosto. Ao contrário da volta do recreio, nós voltamos com muito gosto pro nosso telespectador. E o segundo fato da semana pincelado foi algo que chama a atenção, agora saindo do campo político e vindo para a questão maternal. Cláudia Raia anunciou sua gravidez aos 55 anos de idade, a chamada maternidade tardia. A notícia provocou alvoroço nas redes sociais e levantou uma discussão sobre essa gravidez que acontece após os 35 anos ou mais. Na opinião da bancada, existe idade certa para a concepção de um filho? E nessa modernidade existem ainda limites, né, para serem levados à risca por aquelas que querem ser mães? E eu não posso começar o bloco por outra pessoa que não seja a mãe da nossa bancada. Karina Casagrande, como é que tu enxerga essa situação? Bom, é um fenômeno que a gente vem observando, a gravidez tardia, a maternidade, né, tardia, porque a mulher está inserida num outro contexto. Hoje em dia a gente tem muita coisa que pesa nessas decisões, às vezes uma acomodação num trabalho, o estudo, então isso acaba ficando já naturalmente para depois. Não é mais como na época das nossas avós tão cedo, né? Mas o depois também tem um limite, digamos, não sei, né? Nesse caso ela tem 55 anos, é a idade de muitas avós, né? É possível, a tecnologia, a evolução da medicina, ela vem proporcionando isso, porque é possível, quando jovem, você congelar os seus óvulos né, e guardar eles de uma forma que eles sejam sadios para poder utilizar eles no futuro e possibilitar
uma gestação. Aí até nós conversávamos no início, nesse caso da Cláudia Raia, ainda existe uma questão que não ficou divulgada, se foi natural. Aparentemente deu uma pintada de que teria sido natural, mas aos 55 anos fica difícil de acreditar. Mas enfim, é o que tá... Muita coisa dessa polêmica também tá vindo no sentido de que se está usando muito a questão das gravidez, das gestações, como marketing e toda essa questão pelos artistas. Enfim, é um novo momento, são coisas que a gente só vai poder ver, avaliar, talvez, mais pra frente. Mas uma coisa é certa, a gente já evoluiu muito, a gente tem muita coisa que a gente conquistou e que a gente andou, mas a velhice, o envelhecer, a gente não vai conseguir... pelo menos não conseguiu até agora, né? Não dá pra gente também duvidar de mais nada, mas enfim, é uma coisa que a gente é natural e não se supera. Então o corpo envelhece. Existem riscos que vão ser maiores, com certeza, numa gestação, numa idade mais avançada. Então a biologia, ela continua sendo a mesma. Então, existem algumas limitações. Quanto ao pique, quanto à disponibilidade de a gente cuidar dos filhos com mais idade, também vai ter uma interferência. A gente vê que, com o tempo, a gente vai querendo mais tranquilidade, mais sossego, mas também nós vemos que as pessoas estão envelhecendo muito bem. Então, isso também pode ser uma coisa que facilmente seja superada. A única questão que eu vejo contraditória ali é a questão da biologia, do envelhecer, que isso é natural e não, independente dos avanços da medicina, a gente não superou isso. Então isso pode pesar nesse tardio, tão tardio, né? Sim, que se for fazer uma conta aproximada, quando ela tiver 65 anos, o filho vai ter 10. Então, acompanhar essa lógica é diferente daquilo que a gente tem por costume até hoje colocado. Sim. Eduardo Calderaro. Eu tenho algumas ponderações, assim, com relação a isso. Primeiro que é uma decisão muito da mulher, né? Assim como a gente sempre trata essa questão do meu corpo, minhas regras, né? E também vale para isso. E nesse caso tem uma vida envolvida, né? A Duda, que está aqui na nossa frente, estava dizendo antes que quando essa menina tiver a idade dela, a Cláudia Raia vai ser uma vovozinha. Eu sou um cara muito pragmático. Acho que o Darli também deve ser tipo eu, assim, nessa hora. Quando essa menina tiver 25 anos, a Cláudia Raia tem 80. Eu espero que a Cláudia Raia viva até os 100. Vou torcer para isso, né? E mesmo assim, perder uma mãe com 40 e poucos anos não é bom. Então, eu pensaria nisso. Eu falo por mim, assim, eu tenho 54 anos. Estou divorciado já há algum tempo. Bastante tempo já. Mas se eu tivesse um relacionamento novo hoje, eu não queria mais ter filho. Porque eu fico pensando que eu vou ter muito pouco tempo de convivência, eu não sei a qualidade dessa convivência e não sei se eu vou estar aqui tempo suficiente para dar o suporte que eu vou poder dar para os filhos que eu já tive, sabe? Seria um pouco de egoísmo meu, mas estou falando por mim. Não sou especialista em medicina, né? Nenhum de nós aqui é, mas a minha mãe teve filho com mais de 40. São saudáveis, meio fora, que nem eu, né? Isso é de família. Mas é diferente, né? É um risco. O risco de pré-eclâmpsia, que é pressão alta, risco de diabetes. Tem uma pessoa lá de Bassano, um amigo nosso, que é o Mire, o Jaimir Pala, que nasceu também, ele é o filho temporão. E por isso ele nasceu com 6 quilos, mais de 6 quilos. Também é um risco
da gravidez, então da criança ser maior, tem muito risco de aborto, chega a 80% nessa idade que ela está. Muito risco de síndrome de Down, de ter problema cromossômico. Então ela está assumindo um risco muito grande para ela e para a criança. Só que eles vivem num mundo meio de fantasia, né? Talvez ela quis dar esse filho pro marido dela, que tem 53 anos, ela tem 55. Tava passando ali, eu tava dando uma olhada. E é uma coisa meio preocupante. Só que tu vê, não teve a mesma relevância, a mesma notícia quando o Edson Celulari, que é o ex-marido dela, teve uma filha também, que é a Chiara Celulari, e ele tem a mesma idade dela, né? Claro, a mãe é mais nova, mas ele tem a mesma expectativa de vida que a Cláudia Raia, mas daí é normal, quando o homem é mais velho, é normal, mas ele também vai vir, ele vai provavelmente faltar e não vai ter o mesmo tempo de estar presente na vida da Chiara, tanto quanto a Cláudia Raia, mas para a mulher tudo é mais cobrado, né, Karina? Na verdade, pelo fato biológico, por essas outras questões que tu colocou, né, de a gente ter esse comprometimento físico também, tanto com a criança, a gente acaba tendo mais, parece sendo mais responsável, mas claro, ele também transmite material genético, né? Então, nesse sentido, ele também acaba tendo essa interferência. Então eu por mim, eu pensaria mais, sabe? Há pouco tempo a Viviane Araújo teve filho com 46 ou 47, né? Sim. Aqui tá aparecendo a TV Fama já, que então, né? Celebridade. E várias outras mulheres, e muitas por opção, como a Karina disse, por direito, quiseram ter uma carreira, quiseram se posicionar na vida, fazer outras escolhas, né? E de repente sentiram uma vontade de ser mãe. Muitos congelaram óvulos, né? E foram casar também mais velhas. Ela deu um exemplo das avós, né? Eu tenho certeza, se a gente puxar para trás, tanto os avós da Karina, os avós do Darli, ela era 9, 10, 12 filhos. Sim, com 18 anos. Se com 20 anos não tinha filho, meu Deus, tinha alguma coisa errada. Nasceu oco. Alguma coisa estava errada. E hoje não, 55 anos estar grávida, segundo ela, de forma natural, que ela disse que a médica viu os exames dela e os exames estavam alterados, então daí ela foi fazer o exame de gravidez e ela disse, não pode, tá errado, tem que... Se isso é real ou não, a gente tem que confiar na palavra dela, né? Como eu disse, não sou especialista em medicina, mas eu não correria todos esses riscos e eu não teria filho agora, sabe? Porque eu acho que seria injusto com o meu filho, com esse filho que eu teria agora, o pouco tempo que eu poderia estar com ele em termos de mais prazo, assim, sabe? Uma vida longa de poder dividir com ele. Claro que é um momento da vida dela que ela vai estar com menos tempo no trabalho, vai poder se dedicar mais a essa criança e vamos torcer que nasça bem e que ela possa ter uma qualidade de vida excepcional, fantástica com essa criança e que vá tudo bem. O fato é que ela já está grávida, né? Não estamos discutindo uma hipótese. Sim, se vai ficar grávida ou não. Como diria o saudoso professor da Alcificanha, não existe meia grávida. Né? Isso aí. Então, mas eu fico um pouco preocupado, sabe? Tem coisas, como a Karina falou, a gente avança, a gente vai à Lua, a sonda James Webb está lá batendo foto de sei lá da onde, mas o envelhecimento da gente, a gente vai ficando mais velho. Conversávamos agora há pouco sobre uma pessoa que para nós é muito especial lá em Bassano, que é o professor Edemundo Guadagnino, que é tio do Darli, que agora já está com mais de 80 anos, foi professor de matemática, sabe? E que com o tempo
por mais brilhante que ele tenha sido, a cabeça já não é mais a mesma. E não é só com ele, vai ser talvez comigo, se eu tiver a graça de chegar na idade que o professor Edmundo está. Foi com meu pai. O pai também já tinha um decréscimo, né, quando ele faleceu. Ele estava com mal de Parkinson. E essas doenças, especialmente o Alzheimer, o Parkinson ou a demência, né, vão atingindo mais as pessoas com o passar do tempo. E será justo com essa criança? Quem vai, sabe, cuidar? Então essas questões filosóficas assim que me deixam um pouco mais preocupado. Pode parecer bonito agora na TV, aparecer com fotos e posar. Sim, né? Gravidez celebridade. Se fosse uma pessoa comum, tava todo mundo baixando a lenha. Isso é uma verdade. Darli, teu ponto de vista sobre esse paradigma? Eu concordo com todas as colocações feitas pela doutora Karina, pelo Eduardo, né? Sinceramente, eu acho que o exemplo não ser seguido, tá? Se aconteceu de forma natural, que venha, tá? E a opção dela, né? Ela já tem 2 filhos, né? Provavelmente ela tem um novo relacionamento e ela tenha resolvido dar um filho. Mas assim, ó, é realmente arriscado. Eu acho que a gente tem que seguir o ciclo natural da vida, né? Se for um golpe publicitário, de mídia, coisa assim, não é um belo exemplo, tá? Porque existem muitos problemas, muitos casos, né, que acontecem, né? Agora, se ela não tivesse nenhum filho, quisesse tentar, tentando, de alguma forma, a medicina evoluiu muito nesse sentido também, né? Mas é o ciclo da vida que manda, não tem outra forma, né? É opção dela, tá? Ela é jovem, assim, fisicamente e tal, mas é isso aí, quando a criança tiver o filho tiver 20 anos, ela vai ter 75 anos, né? É a opção dela, né? A responsabilidade dela. Mas os riscos são enormes, tá? E se aconteceu de forma natural, ela resolveu ganhar a criança, tudo certo, né? Ótimo, ela tem condições físicas, me parece. Mas a idade matemática dela é preocupante, sim. Muito preocupante, tá? Então vamos acreditar que foi de forma natural e que dê tudo certo, né? Mas a gravidez, depois de uma certa idade, gera muitas preocupações, né? Como eu falei, ela já tem 2 filhos, né? Se ela não tivesse nenhum e tal, né? Talvez poderia ter várias formas, né? De tentar e conseguir, né? Vamos lá, desejar ela boa sorte. Aguardaremos os novos paradigmas da modernidade. Exato. Um abraço para o seu Gelson Zausa, que também nos acompanha. No próximo bloco nós cruzamos o oceano, vamos para o leste europeu, porque o clima esquentou essa semana e a Rússia convocou seus reservistas e prometeu defesas e ataques nucleares, um novo capítulo na guerra da Ucrânia. E nós, como sempre, debateremos esse novo degrau da violência lá na Europa. Voltamos em 3 minutos. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende.
somos a Unimed. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. E vamos para o nosso último bloco desta quinta-feira de noite, mandando um abraço para a dona Daiane Pieta e a Lucivane Schmidt, que estão nos acompanhando. E um fato que eu acompanho de perto, desde que isso começou no finalzinho de fevereiro, começo de março, foi a guerra está sendo, na verdade, a guerra na Ucrânia, né? Um dos conflitos armados que nós temos aí no século XXI, que causam uma maior instabilidade em todo o cenário geopolítico internacional. Se hoje nós temos esse elevado custo nos combustíveis, também é um reflexo desse cenário internacional. Nessa semana, o fato que chama atenção é o presidente russo Vladimir Putin convocou os reservistas, ou seja, é aquele cidadão que se alista no exército, jura a bandeira e depois vai para casa. Ele convocou 300 mil reservistas e ameaça também os países do Ocidente com uma guerra nuclear. O êxodo russo começou com passagens que hoje já não tinham mais, passagens de saída da Rússia não existem mais, porque os russos estão tentando fugir do país a todo custo. A União Europeia respondeu de forma veemente que haverá consequências para esse ato e os Estados Unidos disseram que uma guerra nuclear não deve ser cogitada. A guerra na Ucrânia volta para o cenário de debate internacional nesse momento devido a essa escalada de violência. Quando um presidente de um país em guerra convoca 300 mil cidadãos para do seu dever legal de defender a pátria, é um sinal de que ele não pensa em desistir tão cedo dessa guerra. Qual é o contorno que a bancada enxerga nesse momento, desse conflito no leste europeu? Isso começa, como eu disse, no final de fevereiro e nós estamos
chegando agora no final de setembro, começo de outubro, e a situação parece que subimos um degrau e estamos bem distante de uma trégua. Eduardo Calderaro. A grande questão que se faz é que se o Putin está blefando ou não, né? Eu não acredito que seja um blefe, não é exatamente um blefe. Ele está colocando uma das alternativas que ele tem perante uma ofensiva aí que o Zelensky resolveu tomar. Vai ser feito um referendo em 4 das províncias conquistadas, vamos usar a palavra conquistadas aí na Rússia, que pertenciam à Ucrânia, para ver se elas querem ser anexadas à Rússia ou não. Também não vou entrar no mérito se esse referendo é legal, válido, etc. Mas antes do referendo, o Zelensky tomou uma ofensiva aí, o respiro final, deve ter chegado mais armas e etc, para ele retomar. A Rússia tem duas possibilidades para o uso de armas nucleares, né? E uma das possibilidades é se houver algum tipo de invasão territorial. Se esses referendos forem favoráveis a eles serem incorporados à Rússia, se considera território russo, então seria um dos casos. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Bom, a Siri está ouvindo teu comentário. O que você gostaria? O que eu gostaria, nem entendi. Você viram que eu nem toquei no negócio. Né? E aí, o que acontece? O centro de tudo ainda a gente vai voltar lá na questão inicial, que é a Ucrânia querer fazer parte da OTAN, que isso parece que ficou um pouco afastado, para que se colocassem uma base da OTAN na Ucrânia que ficaria às portas do território russo. A guerra parecia que tinha arrefecido, né? O Putin meio que tinha conseguido o que ele queria, que era essa questão dos territórios, e devia ter negociado nos porões aí das coisas que a Ucrânia não iria mais incomodar com relação a entrar na OTAN. E o Zelensky agora deu essa respirada, deve ter havido até um retroceder do exército russo, e ele deu essa retomada. E o Zelensky foi lá e mexeu as brasas dessa situação. E o Putin diz, bom, agora vamos parar por aí. E aí faz essa ameaça, que para mim não é um blefe. E eu até acredito que ele possa até vir usar algum artefato nuclear na Ucrânia. Não numa escala mais efetiva. Vamos lembrar Hiroshima e Nagasaki. Em 6 e 9 de agosto de 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma negociação de rendição do Japão, e o Japão não estava aceitando os moldes da negociação. Os Estados Unidos lançam uma bomba sobre Hiroshima. O Japão não acreditava que os Estados Unidos tivesse mais uma bomba, eles lançam a segunda bomba 3 dias depois sobre Nagasaki. O Japão aceitou todos os acordos que eles queriam, assinou tudo que os Estados Unidos apresentou para eles. E tem aquela outra questão vinculada a esse fato de que a guerra já teria em tese terminado. Não, a rendição japonesa foi assinada aí em 12 de setembro, a rendição total das forças japonesas. Então ainda não havia sido assinada a rendição total. Mas também há uma posição de que os Estados Unidos explodiram essas duas bombas para demonstrar à Rússia que no pós-guerra eles tinham um poderio, e esse poderio era nuclear. Ou seja, tem dois vieses dessa explosão, dessas explosões, porque ao mesmo tempo que tu te mostra forte para terminar uma guerra, tu mostra para o teu adversário da Guerra Fria a força que tu tem. Sim. Hoje se inverte essa questão. Não é mais a União Soviética, mas é a Rússia, com todo esse poderio, que poderia fazer algo parecido na Ucrânia, dizendo, bom, o meu limite está aqui, acabou.
Imagina se eles explodem uma bomba nuclear não tão potente sobre Kiev e acabou o Zelensky. Sim. Até que ponto, por exemplo, os Estados Unidos... A Rússia tem mais de 6.300 artefatos nucleares. Muitos deles chegariam até os Estados Unidos em questão de minutos. E é o maior arsenal nuclear. É o maior arsenal nuclear. Os Estados Unidos, cerca de 5.800. A França tem 200. A Inglaterra, 100 e poucos. Ou seja... Quem é que vai querer colocar a mão nesse braseiro para arriscar alguma Enquanto coisa? a briga for na Ucrânia, é uma coisa. Agora, Paris não quer uma bomba nuclear em cima da Torre Eiffel. Londres também não quer lá nada em cima do Ninguém Big está Bang. disposto a colocar... E os Estados Unidos também se acostumaram. O único confronto dos Estados Unidos que foi dentro do seu país foram o atentado às Torres Gêmeas. Senão todas as guerras americanas foram lutadas nos territórios dos outros. Foi o Vietnã, foi... e Pearl Harbor, né, que foi lá no... Sim. Mas isso era lá no Havaí. Não era dentro do território americano propriamente dito. Eles também não gostariam. Por isso que o Biden está aí dizendo que não deve nem ser cogitado uma guerra nuclear. Ele não quer, com certeza. Porque o risco de cair lá na casa dele também... Sim, também o meu telhado também é de vidro. Então, o Putin convoca os reservistas, mostra a força. Vocês já viram aquela cena do tamanduá quando é atacado? Ele se levanta sobre as duas patas, abre os braços e parece que ele fica maior. Ele quer mostrar que ele é maior do que ele realmente é. É mais ou menos isso que o Putin está fazendo, dizendo, olha, o meu limite está aqui. Mas não é um blefe, é uma ameaça mesmo. Eles não são lá muito de blefar. Lembram que eles já fizeram... foram 10 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam morrendo de fome e mesmo assim se mantinham brigando com os alemães no inverno de 50 graus abaixo de zero. Eles não são muito de ameaças, de blefes. Então, há um risco, mas dentro do território ucraniano, para acabar de vez com as... E eles sabem o que significa... Os ucranianos sabem o que significa um risco nuclear, porque Chernobyl é na Ucrânia. Então, eles sabem o que significa. Talvez comece agora uma pressão sobre os Zelensky para dizer, bom, agora acho que... Baixa a bola. Vamos dar uma segurada, porque o negócio pode encrespar. Se o Putin não convoca esses 300 mil reservistas, talvez passasse a ideia do blefe. Mas não, ele convoca. E eu fico pensando, se houvesse uma guerra nuclear, adianta esses russos fugirem? Eles vão fugir para onde? A guerra nuclear vai acabar com tudo, não vai ter muito lugar onde se esconder. Eles vão para a Europa? Eles vão para os Estados Unidos? Não tem muito para onde fugir. Darli Golembieski. Muito bem. Na minha opinião, essa guerra já devia ter acabado, né? Esse Zelensky aí é um tropeço, tá? Tudo bem defender a pátria dele e tal, né? Mas isso aí já deviam ter tirado ele do poder, o pessoal ter assumido lá do governo e tentado uma negociação. Quem acredita que a Rússia vai perder a guerra, desistam. A Rússia não vai perder a guerra. Que a gente falaste, eles vão morrer até o último soldado lá, eles vão. Então, assim, os Zelensky haviam pedido licença já, tá? E negociado. Essa ideia do referendo é importante, sim, a população de lá que decida, né? Só que assim, ó, essa guerra tá prejudicando toda a Europa, tá levando o mundo em crise, tá? E me admira os países que financiam, mandam armas para lá e estão sofrendo as consequências da crise energética na Europa, né? Na verdade, né, Darli, nesse ponto, os Estados Unidos fazem toda essa pressão e quem está sem energia é a Europa. Exatamente. Os europeus vão virar dentro das próximas semanas, próximos meses, picolé, porque não tem mais nada lá de energia, é caríssima. E está desequilibrando o mundo. Então a guerra tem que acabar, acho que ela tem dia e hora para acabar. Acho também que o Putin já está de saco cheio, tá? Porque
Ele foi mal na questão da terrestre, com os tanques e armação, as armas deles, né? Ele perdeu bastante, tá? Mas eu não acredito que ele vai deixar a Rússia quebrar por causa da guerra. Ele vai resolver. Ele vai resolver. E outra, né? Queira ou não queira, está se criando um novo bloco mundial, tá? Rússia, China, Índia, e vai ser uma nova ordem mundial. Eles têm terras também, são grandes exportadores de matérias-primas e tal. Daqui a pouco eles vão simplesmente ignorar as Américas. E isso pode afetar muito a nossa vida, entende? Então, assim, essa guerra já devia ter acabado, tá? O Zelensky, o que ele mais sabe de fazer é bater foto na frente de tanque desmontado, com os braços da academia e tal, né? Isso arrasou com o país dele. Com toda questão, eu poderia chamá-lo de genocida, porque ele deixou acabar com o país dele, entende? Quanto mais ele insiste, mais o país dele está indo para o beleléu, já acabou. Todo mundo fugiu de lá, né? E a Rússia não vai largar o osso, ela vai... Eu acho também que ela não seria doida, o doida seria ela pode usar pequenos artefatos menores, né? Mas se caso houvesse uma guerra nuclear no mundo, acaba o mundo. Isso que vira uma guerra glacial, não tenha dúvida. Tá? Não tenha dúvida, né? Só que de louco não tem um pouco, né? E isso pode acontecer. E lá sim tá a maior usina nuclear da Europa, né? E isso aí, se cair um míssil errado lá, o proposital, de um lado e do outro, vai causar um problema no mundo todo. Eu acho que essa guerra tem que acabar logo, tá? Fazer um acordo. Não tem. Isso é que nem processo de justiça. Entendeu? Fazer um acordo. E se tu quer acabar rápido, tem que fazer um acordo. E me parece que esse acordo não vai ser enquanto tiver o Zelensky lá, ou os países da Europa ocidentais fornecendo armas, né? Então, agora, pode acontecer. Eu não acredito que o Putin faria uma nova frente por terrestre. Me parece que se tiver que usar, vai usar alguma coisa, porque ele está cansado. O mundo inteiro está sancionando a Rússia, tá? E isso está prejudicando muito eles também. E eles vão tomar alguma atitude. É perigoso. Karina Anzolin, em Casagrande, para a gente encerrar essa quinta-feira, em que pé tu enxerga esse conflito que nos deixa muito instáveis? Concordo com os colegas, né, nas colocações. Aqui se faz um pouco aquela máxima da Dilma, né? Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. E, né, é uma coisa que... Guerra é uma coisa que chega num ponto que eles não sabem mais porque eles estão brigando, né? E aí a coisa vai ficando preocupante, porque quando tu perde, isso que o Duda disse lá no começo, eram umas coisas bem determinadas, e aí começa até foi engraçado, porque esses dias eu tava pensando de o que aconteceu com a guerra na Ucrânia, né, e Rússia. Ninguém fala mais nada. Será que acabou? Enfim, e aí de repente uma nova página, né, do conflito. E é preocupante porque a gente começa a ver que a gente sempre tem aquela sensação que eu me reporto ao início da pandemia, lá em novembro de 2019, quando começaram os casos na China, e assim, eu, né, particularmente, olhando na TV, digo, isso não vai chegar aqui, isso é aí depois, essa questão da guerra começou, é uma ameaça de guerra, não, ele não vai ser louco de fazer isso, e aí ele foi. E daí agora, ele disse, não, ele não vai fazer isso. Aí, de repente, ele vai. E é isso aí, se cair alguém em cima do botão, já era. Porque vai ser de um lado e do outro. E aí começa que não tem mais um sentido pra coisa. Não se sabe mais porque você está brigando. Aí não tem mais solução. E não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Que foi o que aconteceu na época daqueles movimentos dos caminhoneiros no Brasil. Foi um pouco um sentimento. Eu tinha um pouco esse sentimento. Não se tinha... se tinha muita coisa em pauta, mas não se tinha exatamente o que era a pauta. Sim. Então, tu começa a perder o foco e aquela coisa fica... Não, a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar com as estradas bloqueadas, vão jogar fora a comida, vão jogar fora... E sem uma perspectiva de fim. Aí tu vê que, tipo, não, quando o governo fizer isso, a gente termina, mas não tinha, por exemplo. E me parece que uma guerra é um pouco isso. Começa por um motivo, e ali a pouco tu não tem mais motivo, tu não tem mais solução. E sai do controle, e aí já era, né? Sai do controle, se não tiver o acordo, isso aí, se não passar pela via de acordo...
Na verdade, essa questão começou com o ingresso na OTAN, né? Que a Ucrânia, quando saiu das repúblicas soviéticas, né? Ela assinou um termo de acordo que ela não entraria na OTAN, ficaria neutro. E todo mundo foi lá botar o bedelho, né? E os caras se encorajaram a fazer isso. Mas esses territórios que o Putin tanto quer, ele quer uma parte dela, do leste ali, né? E isso já estava meio pro lado russo também, né? Então... na verdade, ali é uma saída pro mar, né? Pro mar. Isso. Sim, é isso que ele busca. Essa é a questão que ficou, porque as viúvas da República Soviética, né? Quando a Ucrânia foi emancipada, boa parte dos russos não concordaram com a extensão territorial que ela tinha e com o tamanho que ela ficava de frente para os portos e os canais todos e os campos que são férteis. E sempre houve essa ressalva. E o Putin há muito tempo tinha, e todo mundo dizia que era blefe, avisava, ele foi lá e fez o conflito. Porque ninguém gosta, imagina os Estados Unidos com uma base militar no lado ali, uma base nuclear. Era óbvio que ia dar isso, né? E a Ucrânia é um país que tem muito gás, o solo muito fértil e estratégico, né? Então tem que ter um acordo, não tem outra saída. Eles estão muito importantes no mundo. Por exemplo, até a questão aí até eles brincam, muito eles incomodam com o Brasil, a questão a Europa, né, a questão ambiental no Brasil, eles estão queimando tudo que eles acham pela frente, porque não tem condições, não tem alternativas. Isso. Então, isso acaba prejudicando todo o mundo. Sumiu a Greta, né? Aquela menina lá, ambiental, né? Sumiu. A questão é que a Europa tinha uma pauta ambiental que no plano das ideias ela funcionava muito bem e exigia que isso fosse colocado. Precisamos só de um conflito armado que está durando menos de... Vamos lá, vai durar meio ano agora, para que todas as termoelétricas fossem religadas, para que todas as nucleares voltassem a produzir energia, e vamos rasgar esse compromisso que nós tínhamos até 2050, vamos jogar isso para 2100, porque senão agora a gente morre de frio. É que existe existe um cenário que exige, como se fosse um estado de emergência. Tu tá numa situação que não tem muita alternativa, tu tem que... E eles precisam do gás russo. E disse que ele fechou a torneira, né? Exatamente. A maior parte do trigo do mundo, não sei se é 60%, 70%, produzido naquela região ali da Ucrânia, né? Então é estratégico aquilo ali. Não dá para esquecer que em 62 a gente teve a crise dos mísseis em Cuba por uma razão muito semelhante. Muito parecida. Exato. Cuba acabou virando, né, o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, porque estava a 100 quilômetros da Flórida e tu tinha uma base da União Soviética instada. Guerra Fria, né? Então daí os Estados Unidos não aceitaram uma base soviética em Cuba e agora queriam uma base da OTAN Estados Unidos na Ucrânia, que prega tanto a paz, país democrático e tal, mas eles foram os causadores das guerras no mundo, genocídios, Irã, Iraque, e nós temos que lembrar Vietnã, que é o maior produtor de armas do mundo e boa parte do produto interno bruto americano vem da indústria armamentista. Olha os filmes, olha a indústria, é evidente disso, né? Agora eu quero ver o dia que cai uma bomba expressiva no território dele, o que eles vão fazer daí, né? Muito bem, aguardaremos para que a história conflua para o caminho pacífico. Com certeza. Agradecendo Eduardo Mota Calderaro, Karina Anzolin Casagrande, Darli Golembieski por terem abrilhantado essa noite. O Ponto a Ponto retorna na próxima semana. Agradecendo também Eduardo Prigo na nossa produção e Fabiano Rodrigues de Oliveira lá na nossa edição. Mandando um abraço para Rosane Mota Calderaro, a Rosaura Lenzi e o Marcos Pizzi que estão nos acompanhando. Na semana que vem, programa especial sobre as eleições que já estão logo aí e nós vamos estar com o nosso time escalado. Uma boa noite e um ótimo final de semana a todos vocês.